Jornal da Noite. O Fundo Monetário Internacional diz que ainda não há condições para voltar a apoiar Moçambique, apesar das reformas fiscais e monetárias em curso. Conheça mais adiante o desenvolvimento desta notícia aqui no Jornal da Noite. Para já olhamos para a crise de água em Maputo. A barragem dos Pequenos Libombos vai parar de fornecer água para os regadios da província de Maputo. A partir desta quinta-feira é que os níveis de água na barragem continuam abaixo do normal e o Governo diz que a medida visa garantir água para o consumo. Os efeitos da seca e das mudanças climáticas continuam a fazer-se sentir na província de Maputo, apesar da chuva que tem caído nos últimos dias. A barragem dos Pequenos Libombos é responsável pela retenção da água para a subestação de captação e tratamento do Umbeluze, que por sua vez abastece as cidades de Maputo, Matola e o distrito de Boane. Entretanto, a Albufeira está com pouca água por causa da seca na região austral da África. A capacidade de descargas é de 4,2 metros cúbicos por segundo, mas neste momento só estão a ser descarregados 3 metros cúbicos. Para fazer face à situação, será interrompido o abastecimento da água para os regadios. Estou a falar neste caso das grandes empresas que fazem agricultura e as pequenas também, quer a montante, quer a jusante. Fomos diminuindo para 75%, depois diminuímos para 50%, agora estamos a 25%, mas a situação a continuar assim significa que nós já estamos numa situação em que temos que voltar a ter outros cenários de gestão. Para aqueles que são os grandes regantes, interditarmos, enquanto não voltarem a haver subidas do caudal que possam preencher os níveis aqui na Albufeira. Isso para quê? Para conseguirmos garantir aquela água que nós precisamos para a estação de tratamento do Umbeluze, que é para abastecer o Grande Maputo. A água para o consumo está assegurada, mas as pessoas são chamadas a fazer uma gestão sustentável para prevenir a escassez. Usar aquilo que é necessário, deixarmos de fazer regas dos nossos jardins, não lavar carros usando mangueiras nas torneiras e também ter presente que a água tem que chegar para todos. Com o crescimento populacional em Maputo, a barragem dos Pequenos Libombos mostra-se cada vez mais incapaz, por isso o governo está a estudar soluções, uma das quais é a exploração de aquíferos, tal como é o caso do recém-criado Centro Distribuidor de Intac. Por outro lado, a Eletricidade de Moçambique garante que não vai restringir a oferta de energia aos clientes em resultado da redução da oferta pela hidroelétrica de Caora-Bassa, mas a empresa pública revela que terá de enfrentar custos mais altos na compra de energia para compensar o déficit em operadores nacionais ou estrangeiros. Nesta segunda-feira, a hidroelétrica de Caora-Bassa emitiu um comunicado no qual anuncia a redução da oferta de energia elétrica em 18% por um período de 70 dias, na sequência de uma avaria nos seus equipamentos no dia 3 deste mês. Esta redução vai condicionar a capacidade de oferta da eletricidade de Moçambique, mas a empresa garante que não haverá restrições no fornecimento aos clientes. O impacto deste quinto gerador ter avariado na HCB, em termos físicos, como tal, não vai ter impacto, ou seja, vai continuar a haver energia, portanto, por todo o país, todas as cidades e todos os bairros. Mas isto implica que a EDM terá de recorrer a custos significativamente mais elevados. É que a HCB é o fornecedor mais barato e a avaria reduz capacidade em 200 megawatts à EDM, daí que, para compensar, tem de procurar um dos fornecedores, nacional ou estrangeiro, relativamente caro. Não temos uma avaliação concreta, mas podemos dizer que neste momento, portanto, nós devemos vamos sair de uma fonte mais barata, na ordem de 3, 4 cêntimos, para nós irmos comprar energia neste momento disponível na região e também nos produtores independentes, na ordem de 10 a 11 cêntimos de dólar. Neste momento, a EDM está a avaliar qual dos fornecedores oferece tarifa mais acessível para os próximos 70 dias. De referir que a capacidade máxima da EDM é de 900 megawatts, dos quais 500 adquiridos na HCB e 400 fora. Com a avaria, passa a dispor de apenas 300 megawatts a da HCB.
Há falta de combustível em Nampula, principalmente a gasolina sem chumbo, que desde ontem tem mobilizado enchentes e longas filas de viaturas e pessoas com bidões à procura daquele líquido nas gasolineiras da cidade de Nampula. O cenário em quase todas as bombas de abastecimento de combustível é este. Então vamos lá para a bicha então, estou a pedir. Enchentes e longas filas caracterizaram o que se viveu em quase todas as bombas de abastecimento de combustível, pelo menos até a tarde desta terça-feira. Munícipes abordados explicaram que se aperceberam da ruptura no abastecimento da gasolina que se registra na província de Nampula ontem, segunda-feira, à altura em que percorreram vários postos à procura daquele líquido, mas sem sucesso. De onde até agora? Já teria viajado para o distrito. Estou aqui desde ontem retido por causa de gasolina. Como vê a escassez de combustível, gasolina em particular? Estamos a vir de Namicobo, para aqui no Trem. Não temos nenhuma informação, já liguei para Nagala também, já fui dentro com o meu primo que lá também não tem. Celestino Carrilho, chefe do Departamento de Energia na Direção Provincial dos Recursos Minerais, explica que a falta da gasolina se deve ao atraso da chegada do navio ao porto de Nacala e tranquiliza, assegurando que a situação será ultrapassada ainda esta terça-feira. Bom, nós de facto tivemos uma ruptura a nível da província. O navio, pelo tempo previsto, não atracou, mas a partir de ontem o navio está em Nacala a fazer o descarregamento e tudo indica que até o fim do dia de hoje, e se não for amanhã, teremos os toques de repouso a nível da província de Nampula. Quais são os postos de abastecimento que estão em crise nesta altura? Bem, quase todos postos. Carrilho disse desconhecer as capacidades do navio que transporta o combustível, porém garantiu que não haverá crise durante a quadra festiva que se avizinha. Olhamos agora para a notícia de destaque neste Jornal da Noite. O Fundo Monetário Internacional diz que ainda não há condições para voltar a apoiar Moçambique, apesar das reformas fiscais e monetárias em curso. A instituição cortou a previsão de crescimento económico do país para este ano para 3,4%, depois de 6,6% registrado em 2015. Depois de visitar Moçambique entre os dias 1 e 12 deste mês, uma missão do Fundo Monetário informou esta quarta-feira em comunicado que o país deve implementar novas políticas para estabilizar a economia e, assim, reaver o apoio financeiro da instituição, suspenso em abril, após a descoberta das dívidas da Proíndicos e MAM. Para discutir o novo programa de apoio ao país, o fundo regressa nos primeiros 3 meses de 2017. A equipa do FMI, chefiada por Michel Lazare, diz que houve progressos económicos no país nos últimos 3 meses, como, por exemplo, a apreciação do metical em relação ao dólar em 8%, após a depreciação de 40% nos últimos 9 meses. Outro aspecto positivo mencionado na nota é a melhoria do déficit das trocas comerciais entre Moçambique e outros países, influenciado em larga escala pelo aumento do preço do carvão mineral. O FMI prevê ainda que as reservas internacionais deverão cobrir cerca de 3 meses e meio de importações no final de 2016, excluindo os megaprojetos. Por outro lado, o FMI conclui: é preciso recuperar investimentos estrangeiros e ajuda dos doadores. A instituição informa ainda que a dívida pública total do país aumentou para níveis insustentáveis em 2016, devido ao acréscimo das dívidas que eram escondidas de 1,4 mil milhões de dólares, aliado ao impacto da depreciação da taxa de câmbio. E a inflação deverá atingir o seu pico em breve. Para a preservação da sustentabilidade fiscal, o FMI diz que é preciso limitar os riscos fiscais apresentados por algumas empresas públicas de grande dimensão. Por outro lado, diz que é necessário mobilizar receita adicional através da redução de isenções fiscais. Da avaliação do FMI ao motim na cadeia central de Machava, várias pessoas foram hoje atingidas por gás lacrimogéneo proveniente da antiga cadeia central de Machava. O incidente foi antecedido de tiros durante uma confusão instalada entre reclusos e as autoridades naquele local. Crianças, adultos e idosos viveram momentos de pânico
após serem atingidos por gás lacrimogéneo e ouvirem tiros provenientes do interior do estabelecimento penitenciário provincial de Maputo, antiga cadeia central da Machava. A maioria das pessoas afetadas estava nas imediações da cadeia na hora do incidente. Ainda em pânico, em contacto com a STV, algumas vítimas descreveram o cenário como de terror. Sentir aquele cheiro de fumo, quase eu fumo, não sei o que. Depois, como minha filha estava aqui sentada, ele saiu, correu e disse: mamãe, estou sentindo um cheiro aqui no coiso, nas vistas aqui. Ele chorou, correu, fui esconder dentro. Eu também saí, espreitou, viu que todo mundo estamos a passar mal. Pronto, entramos aqui dentro, lavamos a cara, pronto. Aquilo aí passou. De repente começaram de novo, saiu aquilo aí. Por isso as pessoas estavam a fugir por causa havia fumo que estava a atoar nas narinas, nas vistas, só. Outros moradores dizem estar mais assustados pelo fato de ser a primeira vez que acontece algo de gênero naquela cadeia. Aquilo deu pânico para as pessoas, né? Porque é pela primeira vez a acontecer. Então deu pânico, mas ninguém desmaiou. Talvez lá dentro as pessoas desmaiaram, mas aqui fora não. Contactado pela STV, o Serviço Nacional Penitenciário, responsável pela gestão das cadeias, reconheceu a ocorrência da confusão no local, mas prometeu emitir um comunicado sobre o assunto ainda esta semana. A situação terá começado por volta das 8 horas desta terça-feira e sabe-se que durou cerca de 1 hora. Ao certo não se sabe o que é que terá acontecido dentro do estabelecimento penitenciário provincial de Maputo, conhecido por Cadeia Central. Com imagens de Bartolomeu Langa, Antônio Frades para STV. A estrada que liga a sede do distrito de Matutuine a Boane já está aberta à circulação. 13 quilómetros de um total de 63 já estão asfaltados e prevê-se que até finais de 2017 a obra esteja concluída. A intervenção está a ser feita no âmbito do projeto de construção da ponte Maputo-Catembe, que prevê a construção de mais 3 troços. Sair de Catembe até Bela Vista é agora menos penoso. A asfaltagem deste troço, que faz parte da estrada que liga Catembe à Ponta do Ouro, já é visível. Aliás, as intervenções nesta via estão a acontecer a um bom ritmo e são visíveis os trabalhos de finalização no troço já asfaltado, tal como a colocação de pavês nas rotundas. A via de acesso está dividida em 3 partes, uma das quais é a estrada que liga Bela Vista, sede do distrito de Matutuine, e o distrito de Boane, na província de Maputo, que foi aberto ao tráfego nesta segunda-feira. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, que se encontra de visita à província de Maputo, garantiu que nem mesmo a chuva vai comprometer os prazos de execução das obras. Temos cerca de 44% executado na estrada Catembe-Ponta do Ouro e aqui na estrada Boane até Bela Vista, estamos com cerca de 24%. O projeto também prevê a edificação de 5 pontes sobre os rios da região, boa parte das quais estão em fase conclusiva, apesar de, em alguns casos, a fundação ser mais complexa. Para o Maputo, a complexidade do terreno da fundação vai nos obrigar a levar mais tempo, é onde temos um rendimento baixo comparado com os outros, porque aí tem que se fazer o tratamento da fundação, um tratamento especial para estabilizar os solos na aproximação, onde estamos a cravar estacas, e no próprio leito também, que é muito lodoso, a engenharia para meter lá estacas de fundação usando lamas bentoníticas é o que está a acontecer agora e leva o seu tempo. A intervenção na estrada que liga Catembe à Ponta do Ouro estão a ser feitas no âmbito do projeto de construção da ponte Maputo-Catembe, orçado em pouco mais de 700 milhões de meticais, e a conclusão está prevista para finais de 2017. 7 em cada 10 raparigas são vítimas de violência sexual no espaço público na cidade de Maputo, segundo um estudo apresentado esta terça-feira pelo Conselho Municipal no âmbito do projeto Cidade Segura e Livre de Violência. O estudo, realizado ao nível da cidade de Maputo, nos bairros de Machaquém e Chamanculo, constatou que há uma alta prevalência de violência contra a mulher e rapariga no espaço público, estimado em 60% de um total de 376 raparigas inquiridas. No que diz respeito à violência sexual nestes espaços, conclui-se que é mais alta entre raparigas de idade entre os 12 e 18 anos do que em mulheres de mais de 18 anos.
Os lugares onde mais ocorre a violência psicológica e física são a rua, com cerca de 54%, a barraca, 23%, o bar ou a discoteca, 8%. 90% das raparigas não se sentem seguras para circular pelas ruas dos bairros depois das 22 horas. A cerimónia serviu também para a assinatura de um memorando entre a ONU Mulher e o Conselho Municipal da cidade de Maputo, que visa assegurar a implementação dos resultados do estudo. Os resultados do estudo que nos foram apresentados melhoraram a percepção sobre a real dimensão do problema da violência contra mulheres e raparigas nos espaços públicos do nosso município. Além de uma grave violação dos direitos humanos, a violência contra mulheres e raparigas tem um custo altíssimo, um custo financeiro e não financeiro para todos e todas nós, para o país, para a cidade. Este estudo encerra o ciclo de 16 dias de ativismo, visando consciencializar a sociedade sobre os perigos da violência contra a mulher e rapariga. Este projeto está presente em 20 cidades de todo o mundo. E esta terça-feira, o Governo, através do Conselho de Ministros, diz que o acesso da rapariga à escola cresceu a 75% entre 2014 e 2015. Se no período anterior 20 mil raparigas se fizeram escola, em 2015 o número cresceu para 37 mil. Destacamos aqui a indicação do acesso à educação, a retenção da rapariga na escola no primeiro e segundo ciclo foi de 92% no primeiro ciclo e 95% no segundo ciclo, e a conclusão da rapariga no ensino secundário, que foi de 65% e 66% respectivamente. De uma maneira geral, nós fazemos uma avaliação positiva, porque esta retenção da rapariga na escola contribui para o desenvolvimento econômico e, acima de tudo, o empoderamento econômico da mulher. Estes são os dados que nós temos no que diz respeito à avaliação das atividades realizadas em 2000, da avaliação e comparação de 2014 e 2015. Moçambique foi escolhido para acolher o ensaio clínico de testagem da vacina de combate ao ébola. O ensaio terá lugar no primeiro trimestre de 2017 e vai beneficiar a 100 candidatos. Quanto ao fato de Moçambique nunca ter registrado nenhum caso de ébola, o Ministério da Saúde diz que é uma vantagem em caso de o país vir a registrar. Depois de ter sido testado em vários países americanos, europeus e africanos, o ensaio clínico da vacina contra o vírus da ébola escala o nosso país. Este ensaio tem como objetivo avaliar se a vacina candidata é segura e se induz a uma resposta imune contra o vírus da ébola. Um dos objetivos do estudo é comparar a eficácia, do ponto de vista de produção de anticorpos, resposta imune, em pacientes HIV negativos e pacientes HIV positivos. Mas um aspecto importante é que são pacientes saudáveis. Uma das vantagens que o país tem ao permitir estes testes, segundo o Instituto Nacional de Saúde, é de poder beneficiar da vacina caso haja um novo surto da doença, para além de ser um ganho sob ponto de vista científico e de saúde. Nós vamos avaliar em Moçambique um candidato cuja segurança e tolerabilidade já foi avaliada em ensaios clínicos anteriores. Para este ensaio, que terá duração de 2 anos, serão selecionados 100 voluntários que serão testados sobre outras doenças, de modo a saber da eficácia da vacina em combinação com outras doenças. Não são indivíduos que estiveram previamente expostos ao vírus ébola, são indivíduos que nunca tiveram exposição ao vírus ébola. A duração total deste ensaio é de 2 anos. O teste em Moçambique é financiado pela empresa farmacêutica Johnson & Johnson e pelo Instituto Militar de Pesquisa Walter Reed em cerca de $450 mil. Para os voluntários, o Instituto Nacional de Saúde garante não haver riscos de contaminação do vírus da ébola. Aumentaram casos de malária no país de janeiro a dezembro de 2016. O número de vítimas da doença subiu de 5,2 milhões para 5,3 milhões em todo o país, comparativamente ao mesmo período no ano passado.
Apesar de campanhas de consciencialização, tende a aumentar o número de pessoas vítimas de malária no país. De janeiro a 12 de dezembro, o número subiu de 5.200.000 pessoas em 2015 para 5.300.000 em 2016. Os dados foram revelados por Maria Matzinha, diretora nacional adjunta de Saúde Pública no Ministério da Saúde. O ano de 2016 não foi bom para nós. Os casos aumentaram com 5.393.506 casos comparados a 5.256.326 casos em igual período do ano passado. Os óbitos reduziram porque em 2015 tivemos 1.638 óbitos comparado a 958 óbitos do ano corrente. Quanto a doenças diarreicas, registrou-se uma redução no período em análise. No início do ano até o dia 12 de janeiro, notamos que houve uma redução de casos de diarreias, de 672.148 casos que tivemos em 2016, comparado a 681.180 casos que tivemos em 2015. Portanto, houve uma redução de cerca de 7% de casos. Durante a conferência de imprensa realizada esta terça-feira no Ministério da Saúde em Maputo, Matzinha apelou a todos os moçambicanos a contribuírem na luta contra as doenças epidemiológicas, sobretudo nesta época chuvosa. E agora o lançamento da Operação Quadra Festiva. Mais de 900.000 pessoas entre nacionais e estrangeiras são esperadas para a passagem da quadra festiva no país. Para o efeito, a maior parte das fronteiras terrestres vão funcionar a partir de amanhã, 24 horas por dia, segundo foi revelado hoje pelas autoridades durante o lançamento da Operação Salama, em Buane, que visa facilitar a transitabilidade de pessoas e bens. Os preparativos da quadra festiva por parte do governo e dos cidadãos em geral já iniciaram. A partir desta quarta-feira, as principais fronteiras terrestres passam a funcionar 24 horas para facilitar a entrada de pessoas e bens no país para a quadra festiva que se avizinha. A medida deverá durar até o dia 8 de janeiro e faz parte de uma operação denominada Salama. O comandante-geral da PRM, que fez o lançamento da operação, defendeu a necessidade de maior zelo e responsabilidade dos agentes durante a operação. Queremos chamar a atenção a todos envolvidos nesta operação para maior verticalidade e firmeza de ação no cumprimento das atividades profissionais, devendo abster do consumo de bebidas alcoólicas em serviço, de modo a não distorcer o sentido e o alcance desta mesma operação. Por sua vez, o diretor-geral das alfândegas destacou a importante Operação Salama para a arrecadação de receitas e anunciou um método efetivo para responder às necessidades. O nosso compromisso é de assegurar um atendimento evitando longas filas de viaturas e de pessoas ao longo do prazo de embaraço. A operação é uma atividade que deverá nos especializar, entre outras instituições. Momento para uma breve pausa, mas antes conhece o destaque do próximo bloco. O Instituto Nacional de Meteorologia está a fazer investimentos de grande vulto em todo o país. Uma notícia para acompanhar já a seguir, a um breve intervalo. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a três grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e a análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renam está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques. Ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer?
Sr. Abel. Falamos a partir de Nampula. Boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. A
As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. E retomamos as notícias no Jornal da Noite. Contratar uma empresa estrangeira para auditar dívidas da Ematum por índicos MAM foi uma decisão acertada, diz a Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique. A organização defende que só assim haverá independência e objetividade no processo. A Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique diz ter capacidade para auditar as dívidas da Ematum, Proíndico Zimame, mas por ser um trabalho sensível e que exige muita independência, considera fundamental que seja feito por uma empresa estrangeira. Porém, o vice-presidente da OCAM, Abel Goiaguaia, espera que os resultados da auditoria sejam transparentes e aceitáveis para que ajudem o país a resolver os problemas das dívidas escondidas. Este assunto eu penso que precisa é tão sensível do ponto de vista de independência e de objetividade que se calhar foi boa a decisão de envolver uma instituição mesmo internacional, digo que não tem presença ainda em Moçambique. Abel Goiaguaia falava esta terça-feira em Maputo, num seminário organizado pela Ordem, com o objetivo de produzir proposta para a criação de uma comissão com a responsabilidade de conceber normas para organizar a contabilidade nacional. Trata-se de um instrumento que o país deve ter para que a Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique seja membro da Federação Internacional de Contabilistas. A criação dessa comissão, eu devo dizer que já é urgente, porque quando saiu o decreto que criou o sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique, por volta de 2009, já dizia o decreto que em 180 dias devia ter sido criada já esta comissão. A proposta de criação da comissão será submetida à Assembleia da República para ser transformada em lei. A Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique é uma organização sem fins lucrativos criada em 2012 e que gera atualmente 3.000 membros contabilistas e 70 auditores. Há conflitos de terra envolvendo grandes empresas e as comunidades em alguns distritos da província de Nampula. A constatação foi feita depois de uma visita efetuada pelo WWF e deputados da Assembleia da República àquela província. Um dos casos mais recentes envolve duas comunidades do distrito de Mecuburi e a empresa Lure Green Resources, que tem uma licença para o plantio de eucaliptos para fins industriais. Em causa está o incumprimento das promessas feitas pela empresa às comunidades a quanto da sua implantação naquele distrito. É que havia compromissos que a empresa tinha assumido de responsabilidade social, nomeadamente a construção de uma escola, a construção de um centro de saúde, a construção de fonte de água e de construção de uma casa de alvenaria para a rainha. Outro constrangimento é que a empresa tem um doate para explorar 1.800 hectares,
mas que desde a sua implantação só tinha ocupado apenas 300. Com a expansão da atividade, as comunidades sentem que estão a perder espaços para a produção. Francisco Mucanhé, deputado da Assembleia da República, entende que há fragilidades na lei, pois as promessas e acordos deviam ser escritos para salvaguardar os interesses dos envolvidos. Mas era preciso que a lei fosse muito mais específica. E eu penso que ao nível do próprio governo já se notou esta lacuna, sobretudo com a avalanche de grandes projetos que requerem ocupação de terras. Ainda em Nampula, as autoridades avançam que há um conflito de terra no distrito de Moma, resultante da expansão do projeto das areias pesadas. Essas informações foram concedidas após o encontro entre a Comissão de Agricultura, Economia e Ambiente da Assembleia da República e o Governo Provincial. A Comissão da Assembleia da República, que está a trabalhar em Nampula, discorda dos rumores de que está a haver favoritismo à empresa Lurio Green Resources, que é gerida pelo antigo diretor nacional de florestas. Bom, nós conhecemos o diretor-geral da Lurio Green Resources, que foi diretor nacional de florestas durante muito tempo. Mas o que está aqui em causa não tem nada a ver com a influência ou não da empresa. E é por isso que nós estamos aqui, como Assembleia da República. Portanto, nós nunca sentimos alguém. Aliás, nós, como comissão, temos estado a fazer estas fiscalizações. O ano passado, eu pessoalmente estive no Niassa e fomos visitar as áreas que a Lurio Green Resources está, algumas que eram até da Chiquete, que não eram dele, e houve conflitos nessas áreas. Portanto, há de haver aí algum nível de... Mas nós não estamos a pessoalizar, não estamos a ver a pessoa que está lá. Estamos a ver aquilo que era o compromisso, aquilo que a lei diz, o que é cumprido, o que não é cumprido. Portanto, nós aqui não temos... Como Assembleia da República, acho que os senhores jornalistas têm estado a notar que nós estamos muito acima destas pequenas coisas, que é o fulano que fez, que é o fulano que está aí. Nós somos pela aplicação da lei. O Instituto Nacional de Meteorologia está a fazer investimentos de grande vulto em todo o país, com vista a dotar vários distritos com sistemas de monitoria e de observação do estado do tempo local, com capacidade para prever fenómenos num curto espaço de tempo. Pretende-se com esta iniciativa fazer face às mudanças climáticas e se poder detectar os fenómenos localizados, ou seja, que ocorrem em áreas muito pequenas e que por vezes criam elevados danos humanos e materiais que ocorrem numa escala cujos equipamentos regionais não permitem que o mesmo seja detectado a tempo para minimizar o seu impacto. Os modelos de escala regional não podem refletir, por exemplo, o que acontece num distrito. Então, para nós termos a precisão do que acontece no distrito, ainda temos que continuar a investir na área de meteorologia. Estou a falar dos sistemas de observação. Existem aqueles sistemas de observação que são convencionais, as estações meteorológicas. Também hoje em dia existe essa componente de radares meteorológicos, que são instrumentos que nos permitem aquilo que nós chamamos de vai acontecer aquilo. Em Sofala, por exemplo, serão montados até finais deste mês 7 novos sistemas de monitoria e de observação do estado do tempo. 104 convencionais e 3 estações automáticas. Então, essas automáticas vão colher a informação meteorológica, vão fazer as observações e por via internet vão enviar essa informação em tempo real para o nosso centro de processamento em Maputo. Para as estações convencionais, o processo já iniciou. Nós já montamos no distrito de Tondo um posto climatológico, o outro posto climatológico montamos em Nhamatanda. E na próxima semana pensamos ir montar em Machanga e em Xpapava. Para as estações automáticas, uma vai para Machanga, outra estação será montada em Nhamatanda e Xeringoma vai a outra unidade. Fazemos mais uma breve pausa. Veja no próximo bloco, Donald Trump confirma a escolha do presidente executivo da ExxonMobil e pró-russo Rex Tillerson para o cargo de secretário de Estado norte-americano. Uma notícia para ver já a seguir. Entretanto, e antes, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas nas principais cidades do país. Maputo com uma máxima prevista de 30 graus Celsius, mínima de 22. Xai-Xai com uma máxima de 30 previstos, uma mínima de 22 graus. Para Inhambane, uma máxima de 29 graus Celsius, uma mínima de 21 graus. Prevê-se para Beira, uma máxima de 30 graus Celsius, uma mínima de 24. 27 de máxima para Chimoio, 19 de mínima. 33 de máxima para Quelimane, 25 de mínima. Para Tete,
uma máxima prevista de 32 graus Celsius, uma mínima de 24. Para a cidade de Nampula, a previsão de 33 graus Celsius de máxima, mínima de 23 graus. Prevê-se para Pemba 32 de máxima, mínima de 25 graus. E para Lixinga, uma máxima de 29 graus Celsius, mínima de 18 graus. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Sr. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Eles foram eleitos e falam pelo povo. Trata-se de um instrumento importante. Reprovamos o orçamento retificativo. São efeitos e não causas. O que eles discutem e as decisões que tomam. A Renamo acha por bem que o governo vá à Assembleia da República. É importante que tiremos lições desta tragédia. Nós, a Frelimo, estamos preocupados com este assunto. Temos nosso dinheiro lá. Os motivos e os objetivos. Acompanhe. O parecer não chegou aos deputados. Eu acho que o MDM deveria ser razoável. Ou a justiça seja posta. Todas as semanas, aqui, no Bancadas Parlamentares. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto o bem e que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência.
garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olinda. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Um país sem cultura é um país sem identidade. Voltamos e olhamos para as notícias no Jornal da Noite. O Quênia poderá ser o próximo país africano a deixar o Tribunal Penal Internacional depois das duras críticas feitas pelo presidente Uhuru Kenyatta àquele organismo. O chefe de Estado queniano acusa o TPI de interferir na soberania dos Estados e de perseguir aos líderes africanos. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, disse na última segunda-feira que o país terá que pensar seriamente em sua participação no Tribunal Penal Internacional, dando indicações de que a qualquer momento poderá abandonar o Estatuto de Roma que cria o TPI. Num discurso para assinalar o estabelecimento do Quênia como república em 1964, Kenyatta disse que o TPI se tornou numa ferramenta de poder político global e não numa instituição a serviço da justiça internacional. Há mais de 5 anos que o Quênia vem manifestando descontentamento com o TPI. Em 2010, o Parlamento local aprovou 2 resoluções exigindo que o país se retire do tribunal. O presidente Kenyatta e o seu vice William Ruto são acusados pelo TPI de estarem envolvidos na violência étnica e interétnica que resultou na morte de mais de 1000 pessoas em 2007. Este ano, o TPI já recebeu notificações de retirada da África do Sul, do Burundi e da Gâmbia. Donald Trump confirma a escolha do presidente executivo da ExxonMobil e o pró-russo Rex Tillerson para o cargo de secretário de Estado norte-americano. Rex Tillerson, presidente e executivo-chefe da ExxonMobil, foi oficialmente nomeado como a escolha de Donald Trump para secretário de Estado, confirmando uma afronta para os senadores republicanos e democratas. Rex Tillerson é acusado de falta de experiência e de ter estreitos laços com o presidente russo Vladimir Putin. Em 2013, Putin concedeu uma honra de Estado russo, a Ordem de Amizade, a Tillerson, citando o seu trabalho pelo fortalecimento na cooperação no setor da energia. Mas Trump descreve-o como um dos líderes empresariais e de negócios mais bem-sucedidos do mundo, sublinhando que Tillerson tem uma tenacidade e profunda compreensão da
da geopolítica. Tillerson manteve um encontro com o presidente da República, Filipe Nyusi, em setembro último, no qual a ExxonMobil manifestou interesse de fazer pesquisa de hidrocarbonetos na bacia do Rovuma. A petrolífera norte-americana está também a negociar a compra de uma parcela da Eni na área 4 da bacia do Rovuma. E agora, o desporto. Os jogadores do Machete amotinaram-se hoje em frente ao clube para exigirem o pagamento de salário que lhes é devido há 6 meses. Os atletas dizem que precisam do dinheiro para tirar as suas famílias do sofrimento. Semblantes tristes, sentados na entrada da direção do clube, à espera de uma resposta satisfatória dos dirigentes para verem resolvido o problema de atraso salarial que se arrasta há 6 meses. Os jogadores afirmam que mesmo nos meses em que foram pagos, não foi de uma forma regular. Dizem ainda que quando tentam entrar em contato com a direção, esta não é clara nos seus pronunciamentos, mas a verdade é que não tem dinheiro para passar a quadra festiva. Nós estamos com fome mesmo, a família mal. Deixa a desejar porque a maioria das pessoas, se não todos, estão dependentes desse salário. Os jogadores dizem que passa muito tempo e os dirigentes só dizem que estão a trabalhar no assunto e notam que não há. Duvido que haja jogador que queira continuar nessa situação e nessa situação dificilmente vai ter regressão a São Paulo. Eu acho que eles não estão a ser humanos, não estão a ser gente de futebol. O Machete é um clube histórico do país que tenta subir para a primeira divisão do campeonato nacional. Este ano foi deixado para trás pela Associação Desportiva de Macuacua, que estendeu ao Moçambola pela Zona Sul. Pois bem, na reação, a direção do clube reconhece o problema de atrasos salariais e diz que logo que os parceiros desembolsarem o dinheiro, os jogadores irão receber ou então irão ser pagos os devidos salários. Bom, o que eu posso dizer é que de facto estamos a dever 6 meses de salário aos jogadores. O clube desportivo Machete reconhece que existe essa dívida, só que aqueles que nos pagam o salário, os nossos parceiros, né, que nos pagam os salários, neste momento encontram-se em dificuldades financeiras. Acredito eu, como todo mundo sabe, o país não atravessa um bom momento em termos econômicos, em termos financeiros. Os nossos parceiros evocam esta dificuldade financeira em dar solução aos salários neste momento. Mas nós, como clube e mesmo os nossos parceiros, estamos em permanente contacto no sentido de dar uma solução. A nós também é preocupante, são pais de família, são nossos jogadores. Não estamos alheios a esta situação, só que pronto, não depende exclusivamente do Machete. Se dependesse só de nós, acredito eu que a solução já estaria em cima da mesa, né? Mas estamos à espera que os nossos parceiros façam a parte deles, né? que é desembolsar o valor para o pagamento dos salários. Cidade de Maputo, que foram sancionadas pela Inspeção Nacional de Atividades Económicas devido a uma série de irregularidades. No mesmo conteúdo, foi citada a padaria Aliança como tendo sido abrangida pela medida. Porém, a gerência da padaria emitiu um desmentido e, depois de averiguações, a STV concluiu que havia sido induzida pela própria equipa de inspeção que, por lapso, fez referência a esta panificadora. Pelos transtornos causados, pedimos as nossas sinceras desculpas. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Despedimos-nos. Marcamos novo encontro amanhã pontualmente às 19h55 para mais informação. Até lá, um bom